Tudo certo, pessoal? Então, hoje, nessa aula, nós vamos estar vendo as estruturas de repetição, né? No caso, o for e o while. E vamos começando pelo começo, né? Para que serve uma estrutura de repetição? A estrutura de repetição, como o próprio nome diz, ela vai repetir, né? Executar várias vezes o código, né? Nós podemos colocar lógicas para a execução dessas estruturas de repetição para agilizar um processo que nós queremos fazer, né? Porque, como eu disse anteriormente, nas aulas anteriores, né, a programação ela serve para você automatizar, né, você agilizar processos, né, fazer coisas de forma automática, né? Então, imagine que você precisa de fazer uma operação repetidas vezes, de vez você tem que ficar escrevendo o código milhares de vezes, você escreve apenas um trecho do código que repete-se várias vezes, né? Então, as estruturas de repetição elas são muito úteis para percorrer alguns dados. A gente vai ver mais para frente estruturas de dados, né? Então, as básicas, né, no caso, os vetores e matrizes, mas mais para frente a gente aplica, né, as estruturas de repetição lá. Porém, vamos aprender aqui como elas funcionam agora, né? Então, nós temos, né, na programação, em geral, né, nós temos duas estruturas de repetição, o for e o while, e também tem algumas estruturas de repetição que são as funções recursivas, mas isso já é um pouco mais avançado ali de entender. Então vamos primeiro começar com o básico, né, que é a ideia desse treinamento, passar para vocês o básico para que vocês possam ir, né, desenvolvendo e conforme vão tendo mais curiosidade, se aprofundando no conhecimento, beleza? Então vamos começar aqui pela estrutura de repetição for, né? Como que funciona a estrutura de repetição for? Eu vou primeiro montar a estrutura aqui básica e daí eu já explico o que ela faz, certo? Então aqui ó, nós temos um for. Então o for ele começa aqui com, né, a palavra-chave for. Ele abre parênteses aqui. Nós temos uma declaração de variável aqui dentro. Depois nós temos uma separação aqui com ponto e vírgula. Nós temos uma condição lógica. Lembra que usando esses operadores aqui, nós já sabemos que é uma condição lógica, que nós vimos lá na aula de condicionais. Depois nós temos uma outra separação aqui por ponto e vírgula. E nós temos aqui uma variável, né, com um operador de iteração, né? Nós estamos iterando aqui essa variável, certo? Nós temos aqui o fechamento do parênteses que nós abrimos aqui da estrutura do for, a abertura de chaves, fechamento de chaves. Então, tudo que tiver aqui dentro, entre essas chaves, vai ser executado aqui no for, nesse loop de repetição. Então, para nós compreendermos melhor como que se separa essa estrutura, na primeira, ela pode ser dividida aqui em três partes, tá? Então, nessa primeira parte aqui, ó, antes do primeiro ponto e vírgula, nós temos as declarações de variáveis. Por que disso? Imagine que isso aqui dentro dessas chaves, vai se repetir várias vezes, né? O código vai se repetir várias vezes. Se nós declararmos uma variável aqui dentro, ela vai ser redeclarada várias vezes. Então ela perde um pouco da sua funcionalidade. Você pode declarar variáveis aqui dentro para usar para alguma finalidade específica, né? Só que você tem que ter em mente que toda vez que ele for executar esse looping, ele vai redeclarar a variável, ou seja, você vai perder os dados da última iteração. Se você quer manter esses dados, você tem que declarar a variável aqui fora ou aqui dentro, né, para ele poder utilizar isso sem perder os dados da variável. Então a gente pode usar variáveis que estão fora do for aqui dentro, porém nós temos que ter em conta aqui duas observações muito importantes. As variáveis que são declaradas aqui dentro, nessa parte da estrutura do for, quando o for terminar todas as interações, essas variáveis aqui vão deixar de existir. Então, elas são só utilizadas aqui dentro do for, né? Elas não podem ser utilizadas aqui fora. Então, elas só vão ser utilizadas aqui dentro do for, né? E depois que ele terminar toda a operação dele, elas vão deixar de existir, né? Ele vai apagar da memória essas variáveis que foram declaradas aqui dentro. Então, se você quer pegar alguma informação, né, e deixar salva para você usar depois que ele passou pelo processo aqui de repetição, você tem que declarar as variáveis fora aqui da estrutura do for. Mas voltando aqui na estrutura, depois nós vamos ver exemplos disso, tá? Mas voltando aqui na estrutura, então a primeira parte da estrutura do for, ela é a declaração de variáveis. Então aqui, você não precisa nem desse let aqui, tá? Porque ele já entende que isso aqui é uma variável, só de você colocar dessa forma. Mas vamos manter por boas práticas de programação, certo? Então vamos voltar aqui.
E para cada variável que você for declarar, você coloca vírgula, né? Você separa aqui por uma vírgula, coloca o nome da variável e declara aqui o valor inicial dela. Então você pode declarar quantas variáveis você quiser aqui nessa primeira parte do for, tá? Que você vai utilizar dentro do for, porque lembrando, depois que ele terminar as operações, elas vão deixar de existir, tá? Então, separando aqui por vírgula, tá? Beleza. Então vamos continuar aqui com a nossa parte da estrutura. Essa segunda parte aqui, ó, as partes são divididas pelo ponto e vírgula, tá, pessoal? Então essa é a primeira parte, essa aqui já é a segunda parte da estrutura do for. Nessa segunda parte aqui, ele espera que você passe uma condição lógica, né? Essa condição aqui é, enquanto isso aqui for verdadeiro, eu vou continuar executando. Então, enquanto o valor da variável i for menor que 10, ele vai continuar executando as repetições, né? Então, ele vai lá, o i é igual a zero. Então, ele vai executar uma vez isso aqui, né? Ele vai executar uma vez isso aqui, aí ele vai interar, que a gente vai ver isso aqui depois, né? Ele vai executar até o i não for mais igual a zero, que nos leva aqui à nossa terceira condição do for, terceira parte da estrutura do for, que são os iteradores. Né? Aqui, na verdade, é uma execução que ele não é bem um iterador, mas aqui ele vai é a parte do código do for que ele vai executar depois de uma iteração. Então aqui não precisa ser unicamente um iterador, tá, pessoal? Geralmente a gente usa iterador porque ele vai percorrendo de um em um, mas de um passo em um passo, mas você pode colocar aqui qualquer operação aritmética para ele executar aqui dentro. Ou qualquer coisa que você queira que ele execute aqui após o final de cada interação. Então, como a gente pode, se a gente lembrar lá das aulas dos operadores, esse operador aqui é o de incremento. Então, ele vai somar mais um, né? Lembra que a gente viu até a questão da ordem, né? Então, ele vai somar mais um no valor da variável i. Só que, como a gente lembra lá, não sei se vocês estão lembrados, mas quando o operador, né, de incremento ele é colocado após a variável, ele só vai somar essa variável após a estrutura aqui de execução ser finalizada. Então, aqui no for, ele vai executar esse incremento somente após a execução do for. Então, quando ele termina a execução, ele vai lá e soma mais um. Beleza? Se esse mais estivesse aqui antes do i, ele ia somar primeiro e depois ele ia para a execução do for. Certo? Pois então, depois nós vamos testar isso aqui também para vocês verem na prática como que funciona, beleza? Então nós temos aqui o for, né? Nós temos a declaração, ele está só quando o i for menor ou igual a 10 e a cada interação ele vai somando mais um, né, no valor de i. Então ele começa com 0 e vai até 9, né? Porque ele tem que ser menor que 10. Quando ele for 10, ele vai, né, quebrar. Então vamos executar esse for aqui para a gente poder visualizar como que vai sair a interação aqui na nossa, na nossa, no nosso terminal, né? Então node estruturas de repetição JS e está aqui, né? Ó, ele começa do zero. Então o que ele está fazendo aqui, ó? Ele vem i igual a zero. Aí ele vai verificar aqui, né? I menor que 10? 0 é menor que 10? Então segue o baile. Né? Então vamos lá. Colocou aqui número 0. Aí ele vai, o que eu tenho que fazer agora? Vamos somar mais um. Então ele soma mais um, termina a iteração aqui, ele soma mais um. Terminou a iteração, agora o i vai estar valendo 1. Então ele vai vir aqui, 1 é menor que 10? Ele é menor que 10. Então ele vai lá e vamos executar esse códigozinho aqui. Então o número, né, e mostrando aqui o i. Essa estruturazinha aqui, pessoal, lembra que a gente viu lá, né, do concatenação da variável, né, no console.log. Isso aqui é uma forma de você colocar o valor da variável também, tá? Eu esqueci na verdade não é que eu esqueci que eu não mostrei, mas vamos adaptar isso aqui, que ele trouxe essa estrutura aqui, mas vamos adaptar essa estrutura aqui. Deixa eu pelo menos explicar, se vocês quiserem utilizar isso aqui, né, dessa forma aqui, para ele importar o valor da variável no meio de uma string, tá vendo que isso aqui, ó, é um texto, né, ó. Lembra que é um texto. Ele está dentro do texto. Como é que eu faço para ele mostrar o valor de uma variável dentro do meio do texto? O segredo está aqui, ó. O pulo do gato está aqui. As aspas que você tem que usar, na verdade não é aspas, né? É a crase, né? Aquele sinalzinho que a gente coloca, né, na crase, assim, né, no A, ó. É a crase que ele está usando aqui para poder declarar o texto. Então, quando você usa a crase e você usa o cifrão aqui, né, ó, esse símbolo de cifrão,
e as duas chaves aqui, você consegue inserir dentro do texto o valor da variável, né? Então, é isso que ele está fazendo aqui. Mas, vamos voltar lá para o nosso método comum, né? Que nós fazemos aqui a nossa declaração de variável. E a gente vai usar aqui a nossa vírgula. Vamos usar a vírgula mesmo e o i para manter o padrão, né? Então, aqui console.log. Vamos lá. Agora sim, agora nós conseguimos ver aqui certinho. Ó. Agora ele está com o destaque do número aqui, porque antes ele estava dentro do texto, certo? Então vai até 9. Aqui, basicamente, nós fizemos um looping, né, andando até 10 vezes. Só que, aqui, pessoal, vou colocar um ponto importante que vocês devem se atentar, tá? Para quando vocês colocarem a condição de parada aqui, né, do for, se atentem muito a esse ponto. Porque se vocês colocarem uma condição de parada onde nunca vai ser parado, né, uma condição que ele nunca vai parar, esse for aqui vai executar infinitamente. Ele não vai parar de executar. E isso, muito provavelmente, se você não parar a operação, ele vai travar o seu computador. Não vai estragar o computador nem nada, mas é bom evitar, pois ele vai usar todos os recursos do seu computador, né, geralmente dependendo da interface de desenvolvimento que você está utilizando, né? No caso aqui tem o VS Code. Eu não lembro como que é o comportamento do VS Code quando acontece isso, né? Mas pode ser que algumas IDEs eles consigam interpretar isso aqui, né? E impedir que esse looping aconteça, interrompa antes de prosseguir, né? Porque ele vai identificar um looping infinito, né? Dependendo do compilador que usar aqui, né? Da execução. Mas vamos fazer um teste aqui, né? Só para vocês verem o que acontece quando nós não colocamos limite. Então, como eu disse aqui, ele só vai parar quando essa condição daqui de dentro for falsa, né? Então, se a gente colocar false aqui, ele não vai nem executar nenhuma vez o nosso for. Não, se a gente executar aqui, ó, acabou. Ele não executa nenhuma vez. Mas se nós colocarmos true aqui, que é verdadeiro, né, o valor verdadeiro da variável, aí vocês vão ver a loucura que isso fica, né? Que eu vou dar uma execução aqui, certo? Olha lá o que ele está fazendo, ó. Já passou de 60 mil. Olha a velocidade, né, que um computador tem de calcular, né, fazer essas execuções de looping. Então vamos parar aqui. Para vocês pararem, né, interromperem essa execução infinita, vocês podem usar o comando, segurando a tecla Ctrl, vocês apertam C e ele interrompe a execução do script, tá? Aqui do terminal. Então, ó, nesse tempinho que eu estava falando com vocês, ele executou esse for aqui, ó. Vamos ver. Ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ele executou essa operação aqui 469 mil vezes. 469 mil vezes. Então, assim, é muito rápido um computador, né? O computador ele consegue processar assim, operações de contas, né? Extremamente rápido. Imagina você fazer essa conta na mão, de cabeça, ou na calculadora, né? Mesmo usando a calculadora na mão, quanto tempo que você não tem que ficar digitando? Digitar 469 mil números? Você tá doido, é muita coisa. Então, aqui ó, a gente pode ver que teve uma. Ó, nem o terminal conseguiu acompanhar aqui, ó. Nem tem mais registro anterior aqui, porque é tanto número que ele simplesmente não consegue mostrar aqui. Né? Então, para vocês verem que isso aqui, no caso aqui, ele acabou não travando, né? Mas pode ser que no computador de vocês acabe travando, ele fica mais lento. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática. Pior que agora eu não vou conseguir mostrar, mas numa próxima aula que eu tiver aqui pronto, eu mostro para vocês, né, no caso quando a gente for usar lá estruturas de repetição, eu mostro para vocês um cenário para vocês verem o que muda na execução, né, como que ele consome os recursos do computador, beleza? Então, por enquanto, vamos, né, focar aqui na nossa aula, que é essa operaçãozinha aqui, certo? Então, esse for aqui nós utilizamos para repetir e nós podemos fazer qualquer coisa aqui dentro, pessoal. Nós podemos misturar as operações de condicionais, as operações de a gente pode trabalhar com qualquer coisa, né? A programação assim, ela é muito livre para você trabalhar da forma como você quiser. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vamos colocar uma operação aqui. Inclusive eu posso colocar uma condição de parada aqui dentro do próprio for, sem precisar dessa condição aqui, ó. Quer ver? Nós vamos mostrar aqui, vou mostrar para vocês aqui, né, uma forma de vocês pararem essa execução. Então vamos lá, vamos colocar assim, ó, if, né? Vou colocar um if aqui. Lembra que a gente usou as condicionais lá, ó.
Ele até mostra aqui, né, o break, mas não é isso não. If. Se o i for menor, vou colocar um valor bem alto aqui, menor que 1000. Se o i for menor que 1000, o i vai ser vezes igual, lembra lá dos nossos operadores, né, de atribuição? Vezes igual a 2. Então ele vai ficar multiplicando o i por 2. Enquanto o i for menor que 1000, ele vai ficar multiplicando por 2. Certo? Agora aqui, else, se ele não for menor que 1000, nós vamos fazer o quê? Um break. Certo? Então esse break aqui, ó, pessoal, esse break ele significa para você quebrar a operação, né? Você está quebrando ali, parando, interrompendo a operação. Então aqui ele vai quebrar a operação e ele vai interromper o looping do for. Quando o i, né, ficou menor ou igual a 1000. Ou seja, observem que isso aqui, essa estrutura que eu coloquei aqui, é a mesma coisa, é a condição inteira lógica daqui, ó. Compreendem isso? Porque, ó, o break ele vai parar a operação. Isso aqui é uma condição lógica, né, que a gente poderia colocar aqui para ele executar 1000 vezes. E isso aqui nós poderíamos colocar aqui. Para cada interação ele ir multiplicando 2 vezes. Então é só uma forma diferente de você fazer a mesma coisa. Né? Você pode fazer da forma que você quiser, mas vamos mostrar aqui, né, o prático. Né? Eu vou colocar só um console log aqui, só para a gente ver o valor da variável, sem essa coisa do número aqui na frente. Então vamos executar aqui, olha só o que aconteceu. Olha só isso aqui, pessoal. Ele começou com 0. Né? Olha só o nível daqui. Ele começou com 0, aí ele verificou aqui, né? Que é para ele executar quantas vezes quiser. Aí ele veio aqui, ó, 0 é menor que 1000, né? Então ele vai multiplicar 0 por 2, não dá nada, certo? Então vai lá, break, acabou, console i. O i é 0. Depois ele vai, na segunda iteração, pegar aqui o valor de i, certo? E vai incrementar mais um, lembra que no final da iteração ele vai incrementar mais um? Agora o i é 1, certo? Então ele vai vir aqui, i é 1, i é menor que 1000, né? Ele vai multiplicar por 2, 2. No final, ele vai somar mais um. Então, agora 2 não vai ser mais 2, é 6. Certo? Perdão, não é 6 não. É 3, né? Só que daí, na hora que ele for fazer a terceira iteração, o que vai acontecer? Ele vai multiplicar por 2. 3 vezes 2, 6. Aí ele soma mais um. Agora vai ser 7. Daí ele vai fazer aqui de novo. 7 é menor que 1000, multiplica por 2, 14. Aí ele aumenta mais um, vai ficar 15. Aí 15 vezes 2, 30. Aí ele aumenta mais um, 31. Aí 31 vezes 2, 62. E assim sucessivamente até ele chegar aqui em 1022, gente. Então tá vendo aqui? Por mais que fosse um número grande, como ele vai multiplicando por 2, rapidinho ele chega aqui em 1000. Né? Bem rápido. Então essa aqui é a estrutura do for. Vocês conseguem utilizar, né, para fazer repetições de alguma operação que vocês queiram. E aqui vocês podem colocar a operação. Né? Vamos só exemplificar aqui, que daria para a gente fazer tudo aqui dentro. Né? Só para vocês verem que vai dar o mesmo resultado. Tá? E, então, vezes igual a 2. Não vai dar o mesmo resultado porque eu coloquei ele para ele dar uma interação. Mas vamos colocar assim, ó, na mesma ordem que estava ali. Lembram? Aqui. Então ele vai executar o mais, depois o i mais 2, né? E aqui a gente só coloca um console.log e vai dar o mesmo resultado isso aqui, pessoal, ó. É só a mesma forma, aqui ele até executou menos porque ele não vai executar uma operação, o console.i estava lá embaixo, né? Então a gente tem que colocar aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu colocar 1001, perdão, 1001, acho que 1001 não vai dar porque ele vai dar duas vezes ali, vai dar 1020, né? Vamos colocar 1000 só para fazer um teste aqui, eu acho que se eu colocar 1019 ele não vai executar. Opa, o que eu fiz aqui? Ah, tá, eu coloquei um no final aqui do código. Eu acho que ele só vai executar se aqui for 1021. É o valor que vai ficar lá. E não deu? 22. Também não. Então tem que ser 1023 ou aqui tem que ser igual. Que é o valor que deu lá no final, eu acho. Isso, é o último valor que ficou lá no final. Então vocês veem que eu escrevi da mesma estrutura ali, mesma forma, só que de uma forma diferente, né? Ali ele não mostrou esse último número, por quê? Aqui estava true, né? Lembra que estava true? Então quando ele chega aqui, ele compara. Ele não compara primeiro se é 1000 ou não, né? Então como ele não comparava aqui,
Ele passava aqui, ele executava o for, então ele ia primeiro fazer essa execução a mais, e só na próxima ele ia fazer o break, né? Que daí o valor ia estar 1000 e pouco, daí ele ia quebrar lá dentro do for. Essa é a diferença, mas a gente adaptou aqui, ó, o mesmo resultado. É a mesma sequência aqui, 2, 6, 14, 30, 62, 126, 254, 510, 1022, certo? Então agora, vamos ver aqui uma outra estrutura que faz a mesma coisa, só que de uma forma diferente, que é o while. While, na verdade, né? While não, né? É o while. Então aqui nós temos a estrutura inicial do while, ela é muito mais simples, né? Ele só precisa da condição de parada. Então o que eu vou fazer aqui? Olha só, pessoal. Eu vou mostrar para vocês, comprovando o que eu disse anteriormente, né? Que quando nós declaramos uma variável dentro do for, ali naquela primeira parte da estrutura do for, lembra? Ela deixa de existir quando ele termina de executar. Então vamos colocar aqui, ó, i menor que 10. Olha só o que vai acontecer. Vamos observar aqui, ó. Olha só isso aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Deixa eu limpar aqui o terminal. Isso. Vamos limpar aqui e executar de novo. Olha só o que aconteceu. Ele vem aqui, ele executa o for normalmente, ele mostra aqui aquela sequência que nós vimos. E olha o que acontece aqui. Ó, menor. I is not defined. A variável i não está definida, né? Ela não foi declarada. Como eu disse, as variáveis que você declara aqui dentro, elas deixam de existir depois que a execução aqui termina. Então a gente precisa redeclarar essa variável. E não tem como a gente declarar essa variável aqui dentro dessa estrutura do while. Ele não tem essa estrutura igual do for, né? O while ele só tem a condição de parada aqui. Então, geralmente você vai usar, né, o while, a preferência do while, quando você já tem alguma variável fora, né, que você vai utilizar aqui dentro para, ó, quero que pare quando tiver isso aqui, ou quero que pare quando, né, alguma outra coisa que for me retornar falso ou verdadeiro. Tem que ter alguma coisa que seja falso ou verdadeiro ou uma condição lógica direta, né? Ou várias condições lógicas aqui, né? Então, o while ele serve mais para você quando você já tem essas informações aqui prontas, né, direto no seu código, né? Na verdade, essas daqui a gente vai colocar aqui dentro, que é a condição né, de incremento e parada. Mas quando você já tem essas condições fora do código, você só usa aqui, né? E para saber onde que ele tem que parar. Então, vamos executar essa daqui, ó. Né, o while break ele vai executar uma vez só, tá, pessoal? Por quê? Vou comentar esse for aqui para ele não ficar poluindo o terminal aqui. Opa. Vou comentar esse for aqui. Certo? Então o while aqui eu estou declarando agora o i de novo aqui dentro, aqui fora, né? E eu estou colocando aqui para ele executar. Eu não salvei, né? Aí vai dar o mesmo erro. Executando. Olha só o que aconteceu. Ah, mas ele não mostrou aqui também o valor da variável, né? Executando o i. Pronto. Só para a gente ver que ele executou aqui uma vez. Ah lá, ó. O i estava 0, ele entrou aqui, o i é menor que 0, executou o 0, acabou. Porque tem um break aqui dentro, né? Aí ele vai executar só uma vez. E se eu não fizer, ó, vamos simular isso aqui, ó. Isso aqui às vezes é um erro que quando o pessoal usa o while esquece, quando usa esse tipo de estrutura lógica, né? Que comparando uma variável com algum valor, olha só o que vai acontecer. Executando o 0, né? Ele está printando várias vezes, centenas de vezes aqui, milhares de vezes, o texto executando 0. Então nós temos que forçar a parada aqui, lembrando que é com Ctrl C, né? Aí a gente consegue forçar a parada da execução do código. Mas olha o tanto de 0, ó. Vou pegar aqui a barrinha para vocês verem, ó. Olha o tanto de 0, nem coube aqui no terminal, o tanto 0 que teve, né? Então, tentem se atentar a isso, né? Porque senão ele vai acabar executando infinitamente. Aqui ele criou um loop infinito, né? Então vamos salvar aqui de novo, executar aqui e agora sim, né? Ele executou, ele ficou com o código ali da passada, né? Deixa eu dar uma limpada aqui, não. Olha lá, ó. Até o 9, certo? Ele executou aqui de 0 a 9. A mesma coisa que nós fizemos aqui no nosso for, certo? Então, essas são as estruturas de repetição, pessoal. Aqui nós temos um for que ele tem já uma estrutura um pouco mais robusta, né? Para declaração ali que vocês podem utilizar. É mais fácil de compreender também cada parte da estrutura para que cada uma serve. E o while ele só tem uma parte, que é a mesma parte aqui, ó, da nossa condição lógica, né? Que é essa parte aqui de cima, ó, o i menor ou igual a alguma coisa. Deixa eu
até pegar isso aqui, ó, para mostrar, para ele pegar aqui do exemplo, né? Ó. Então é a mesma, que no caso o while ele usa só a segunda parte da estrutura aqui no for na declaração da estrutura dele, né? E você coloca o restante da lógica aqui dentro ou aqui fora. No caso, aqui, como a gente está trabalhando com números, né, a gente coloca os iteradores aqui, ou até mesmo a gente pode forçar ele com alguma condição lógica a usar, né, o break, que nós vimos também, que o break ele, né, interrompe esse looping. Então a gente pode colocar alguma condição para ele interromper, né? Ah, if quando, sei lá, o valor de i for, que é a mesma condição, mas pode ser qualquer condição lógica, né? A gente está usando o numérico aqui para facilitar o entendimento, mas a gente pode usar qualquer condição lógica, ok? Então, por essa aula é só, tá, pessoal? Na próxima aula nós vamos então começar a ver funções, né? Funções, elas são muito importantes, né, na programação em geral, não só aqui no nosso treinamento de JavaScript, mas na programação em geral, em todas as linguagens, as funções são muito importantes, né? E na próxima aula a gente vai começar ali a entender como que funcionam as funções, beleza? Então, até lá!